ao vivo e a cores, direto do Estúdio 2, para a galera do segundaço, segundo de aço, galera do segundo de ferro, segundo de fogo, o segundo vencedor, galera de Pajeú chegando aí, galera de Pimenteiras, boa tarde Pimenteiras, Pimenteiras já chegando, a micro-região de Picos, Pimenteiras. Boa tarde Canavieira, boa tarde a Marilene. Hoje na sonoplastia é Iara, tá ali, Iara Tchê, aí lá da banda, como é o nome daquela banda que tem Iara Tchê, hein? Meu Deus do céu, galera, manda pra mim, pra me ajudar aí. Mas eu lembro que tem uma cantora Iara Tchê, e ela é uma cantora boa, de forró, viu, de forró. Galera, hoje nós vamos com a parte 2 da Revolution Industrial, a famosa Revolução Industrial. Você ainda vai ver essa temática em geografia. Você vai namorar ainda com essa temática em sociologia. Olha aí, velho. É uma temática deveras importante. É uma temática interdisciplinar. É uma temática eclética, interdisciplinar. Desejo de menina. Iara Tchê, desejo de menina, que eu lembrei agora, viu? Olha a temática da segunda Revolução Industrial. Vamos, evidentemente, fazer um revisation do que a gente viu na semana passada, pelo menos uma pincelada sobre alguns elementos da semana passada, o pioneirismo inglês, a forma de exploração do trabalhador. Então, eu tenho o Flávio, vindo lá das Cambruengas do sertão, viu? Da caba das Cambruengas, viu? Do interior do mato, da Caatinga braba, viu? A parte 2 da Revolução Industrial, contextualizar os aspectos que marcaram a Revolução Industrial na vida cotidiana da sociedade europeia, mas a gente pode fazer uma tabela também com outras regiões que experimentaram a Revolução Industrial. Aqui no Brasil, quando começaram as primeiras indústrias, vai ser muito parecido com o que você vai ver com a Inglaterra, principalmente com os trabalhadores. Identificar, a partir da Revolução Industrial, como os trabalhadores perderam o controle do sistema produtivo, uma vez que passaram a trabalhar para um determinado padrão. Passaram a trabalhar para um determinado patrão e perderam o controle do sistema produtivo também, galerinha, por causa que eles não têm mais toda a noção das fases da produção. Haja vista que o sistema fabril divide as etapas produtivas em várias etapas, várias fases, e cada trabalhador fica responsável por apenas uma fase. E aí ele perde o controle do sistema produtivo. Discutir como o episódio da Revolução Industrial integrou o conjunto das chamadas revoluções burguesas, porque, claro, evidentemente, a burguesia da Inglaterra, dos Estados Unidos, de La François, vão dizer, eu quero o poder para eu quero eu no poder, eu já estou rica, poderosa, forte o suficiente, e não vou mais me submeter a um rei autoritário. Tem aí também são as ideias iluministas, é vero. Então nós vamos ter o conteúdo, umas questõezinhas e uma atividade, uma tarefa para casa. Tarefa para casa. Boa tarde, Dom Inocêncio, boa tarde, Pajeú, boa tarde, Pimenteiras, boa tarde, Santa Luz do Pi, boa tarde, tia Marlene, seja bem-vinda. Tá aí alguns elementos referentes à Revolução Industrial, trabalhadores numa forja, o crescimento das cidades industriais, a poluição, você está vendo aí as chaminés com a fumaça preta, meu amigo Charles Chaplin no clássico Tempos Modernos. Aqui você está vendo as primeiras indústrias e está vendo a presença do trabalho feminino, como também na extração do carvão mineral nas minas na Inglaterra, a larga utilização de crianças, recebiam muito pouco
trabalhavam muito, extremamente explorada, muitos problemas de saúde. As primeiras ferrovias, importantíssima. O trabalho infantil, veja aqui uma fotografia já do século XX. Século XX. E você ainda mantinha no século XX muitas fábricas o trabalho infantil. Aqui no Brasil, até a década de 30 era legalizado. Até os anos 30 era legalizado, legal, permitido pela lei. Os quebradores de máquinas, na imagem de cima, e aqui o movimento cartista, a Carta do Povo, da ideia de que os trabalhadores podiam ter representantes no parlamento inglês. De boa? São elementos aí remetentes, Ribeiro, à chamada Revolução Industrial, o tempo das máquinas. Tá aí, a Revolução Industrial teve início na Inglaterra. A gente está numa transition de um mundo rural para um mundo que se urbanizava à medida que você tem um processo acelerado das primeiras indústrias. Vão surgir as cidades industriais, mas com um cenário ainda trazendo elementos típicos do mundo urbano, só que agora com a presença das máquinas, a ponto de que as cidades industriais passam a ter meio que uma vida própria, recebendo do campo apenas a matéria-prima e os víveres, como mais ou menos ainda é até hoje. De boa? Resumindo a era das revoluções, em uma das revoluções é a Revolução Industrial. Lembrar que lá na Idade Média era o artesanato. O artesão era dono da oficina, sabia produzir todo o sapato, ele que tinha que encontrar os consumidores, e ele era patrão e empregado de si mesmo. A Idade Moderna começa uma transição na manufatura, ainda familiar, mas geralmente já se dividia as etapas da produção entre os membros daquela oficina de artesanato, entre os membros da família, né? Mas na maquinofatura, velho, a divisão do trabalho, a divisão em etapas vai ser visível. E muitas vezes o trabalhador vai ser apenas um assessor da máquina, da fábrica, da indústria. Colocar a matéria-prima ou retirar apenas os bens já produzidos. Notadamente, a máquina não faz tudo, ela precisa muitas vezes, mesmo hoje, com a robótica, com a computação, você ainda precisa do trabalho humano. De boa? Foi iniciada na Inglaterra, number one Inglaterra, porque eles tinham real, galerinha, real, parte do real e até do Brasil, por causa da política dos cercamentos, onde os campos passaram a ser cercados, literalmente. Os camponeses que habitavam e exploravam aquela terra foram expulsos e teve um crescimento populacional urbano. E essa população urbana é trabalhador em potencial, bem baratinho, bem baratinho. Trabalhador em potencial, bem baratinho. O mundo burguês, porque a burguesia já estava no poder na Inglaterra, e a Inglaterra vai ser o país mais rico no final do século XVIII, porque tem colônias, porque vai ser a fábrica do mundo. Se a gente quisesse tecido, inglês. Ferro, inglês. Ferrovias daqui a pouco, inglesas. E claro, esse cenário da Revolução Industrial provoca um conjunto de transformações. Primeiro, surge a classe dos proletariados, os operários das fábricas, os que operavam as máquinas. São proletários. Ele tem três coisas: a vida, a força de trabalho para vender para o patrão e a prole, seus filhos, são os operários. E essa classe proletária ela é intimamente de um cenário urbano industrial. Acelera-se o processo de
industrialização. De boa? Deixa eu ver quem está aqui ao vivo. Alô, Dom Inocêncio. Quem é que está lá na cidade de Dom Inocêncio? Hoje pela manhã era a Maria de Jesus. E eu conheço a Maria, viu? Conheço a Maria das antigas, de São Raimundo Nonato. Ela morava em frente à minha casa, a casa do meu pai lá em São Raimundo. Morava com um tio meu, o seu José Oliveira, rapaz. Alô, galera de Pajeú, do Piauí, Terra Boa. Pimenteiras, Ribeiro Galiota. Santa Luz, alô, professora Zilma, da SEDUC, aqui no canal Educação. Vamos fazer o print aí, povo? Vamos fazer o print dessa importante temática, que, mais uma vez, olha, é uma temática interdisciplinar. Haja vista que você vai ver essa temática também em geografia e vai ver em sociologia. A sociologia é uma ciência filha da Revolução Industrial. Foi criada para estudar os problemas sociais frutos da Revolução Industrial. Olha aí, foi criada para estudar, analisar os problemas sociais frutos da Revolução Industrial. Tcharam, tcharam. Tcharam, tcharam. E não sabia, às vezes dizia, eu te amo. Vou passar a imagem, galerinha. Vamos ver por que a Inglaterra foi o primeirinho, number one. As revoluções inglesas do século XVII. Revoluções inglesas foi a Revolução Puritana, meu amigo Oliver Cromwell, 1648, e depois concretizou com a Revolução Gloriosa, 40 anos depois, de 1688. Opa! Com a Revolução Gloriosa, galerinha, a Inglaterra se tornou uma monarquia parlamentarista. Inclusive está sendo escolhida uma primeira-ministra agora, né? Monarquia parlamentarista. O que é isso, tio? A titia Rainha Elizabeth, na Inglaterra, manda no mesmo tanto que eu mando lá em casa. Em Nadex. Ela é a chefe de Estado. Mas quem manda na Inglaterra é o chefe de governo, no caso, nesse momento, uma mulher, a primeira-ministra. É ela quem vai governar, escolher os ministros, sancionar as leis, vetar as leis, tem o poder da caneta, libera o dinheiro. E eu estou lhe dizendo que o parlamento inglês já era burguês, ó. Já era burguês. A burguesia havia ascendido ao poder e dizia: queremos um livre comércio, sem as amarras do governo, sem o Estado ficar se intrometendo na economia. Ah, papai, tá aí. Parlamentarista, monarquia parlamentarista. Segundo tópico, a política dos cercamentos, a prática dos cercamentos. E o que eram os cercamentos? As terras que os camponeses usavam para tirar sua sobrevivência foram cercadas para criar ovelha. E vou botar aqui, ó, criação de ovelhas. As ovelhas se reproduzindo provocavam a ruína do povo, dos trabalhadores, do camponês, que pegava os panos de bunda dele, ó, e ia embora para as cidades. Então acrescentavam a mão de obra, e essa mão de obra nas cidades, esse símbolo aqui quer dizer que a mão de obra é barata. É uma mão de obra grande, portanto barata, que era gente demais nas cidades, e não havia emprego para todo mundo, e as pessoas se forçadas a vender seu força de trabalho mais baratinha, velho, mais baratinha. Não tinha salário mínimo. Ampliação da produção da lã, que é a política dos cercamentos. A lã é a matéria-prima primeira na indústria têxtil. Na indústria têxtil.
Tio, mas eu lembro depois que teve também o algodão. O algodão vai ser produzido nos Estados Unidos, que eram colônias inglesas. No ZEUA eram 13 colônias inglesas. Então vai ter matéria-prima? Vai. A lã, minério de ferro e carvão mineral para poder mover as máquinas. A burguesia enriquecida e com o poder político diz, cara, agora nós podemos investir em máquinas. Vamos passar a produzir muito mais em um menor espaço de tempo, com a mesma padronização e resultado em um valor menor. Ah, papai, nós vamos ganhar o mundo vendendo bugiganga, viu? A burguesia inglesa enriquecida e com poder vai ganhar o mundo. Não tem como. Não tem como. Boa tarde, Márcia Vieira. Boa tarde, Adilúcia. Boa tarde, Adilúcia. Sejam bem-vindos. Boa tarde, galera de São José do Peixe ali, galerinha de São José, aos vivos, rapaz. Tratado de Methuen, Tratado de Panos e Vinhos. Foi um acordo comercial entre Portugal, tradicional produtor de vinho até hoje, e a Inglaterra, que produzia tecidos. Só que o nome vai ser chamado Tratado de Panos e Vinhos, tecidos. Ih, rapaz, isso vai ser muito bom para a Inglaterra, porque os portugueses vão comprar para abastecer seu imenso império, incluindo o Brasil, os tecidos, já que Portugal não tinha indústria têxtil, mas a Inglaterra tinha, fazia tempo. E os portugueses vão comprar tecidos dos ingleses e vão vender vinho para os ingleses. O problema é que os ingleses também produziam vinho e Portugal não produzia tecidos. E os ingleses ainda consumiam, além do vinho, o chá e o whisky, Scott, escocês ou Scott. Então, o consumo de vinho pela Inglaterra não vai ser grande. Resultado, a Inglaterra ganhava na venda com Portugal. Superávit na balança de comércio. De boa? E parte do pagamento dos ingleses vinha com ouro de onde? Brasil, meu Brasil brasileiro. Parte do ouro vinha do Brasil. Daqui a pouco você vai ver a frase: o ouro deixou buracos no Brasil. BB. Palácios em Portugal. PP. E indústrias na Inglaterra. Ah, papai. E com esse realzão, os ingleses... Real não, na Inglaterra é libra esterlina. E com esse real aqui, os ingleses vão investir mais ainda em aprimorar as máquinas, produzir mais em larga escala e buscar mais mercados. É tudo lucro. Tudo lucro. O sistema fabril, iniciado na Inglaterra, alimentado pelo progresso tecnológico, a ciência, a tecnologia, o avanço técnico, as máquinas, tornou a produção muito maior. Tio, não existe mar maior, eu estou botando. Tornou a produção muito maior, velho. E mais barata, mais em conta, à medida que você produz o mesmo gênero em larga escala. O custo de produção tende a ser menor e mais uniforme. Ah, papai, até aí tudo bem. Agora, olha o primeiro problema, ó. Ela desconecta o trabalhador dos meios de produção. Porque agora os donos dos meios de produção é o patrãozinho. É o patrãozinho. Os donos dos meios de produção não é mais o artesão. Desconectou ele do controle do processo produtivo. E agora colocou ele sob controle de quem? Colocou ele sob o controle dos patrãozinhos. Ah, papai, do empresariado, do burguês, do capitalista. É tudo a mesma coisa. Essa imagem do filme Tempos Modernos, um clássico do cinema mundial, satiriza como o trabalhador ficou alienado. Ele não conhece mais
todas as etapas da produção, o coitadinho depende agora de um patrão. É, velho. Massa, viu? Faça o print dessa temática aí, galerinha, por favor. Beleza, visto isso, olha o famoso Tratado de Methuen. Era um diplomata inglês que propôs em Portugal esse acordo. Os portugueses abestados, os portugueses aceitaram, velho. Os portugueses aceitaram. Vender, agro é pop, agro é tudo, agro é tech. Vender os produtos agrícolas e o vinho para a Inglaterra, sem os ingleses cobrar imposto. E os ingleses vender machado, foice, facão e tecidos para Portugal. Mas Portugal não é só Portugal, galerinha. É todo o Império Português. Brasil, Angola, Moçambique, Goa, Guiné-Bissau, tudo isso é o Império Português. E agora Portugal está vendendo os tecidos que vêm de onde? Da Inglaterra. Vai vender também foice, machado, enxada? Da Inglaterra. O ouro deixou buracos no Brasil, porque ele é escavado aqui, viu? Palácios em Portugal, porque os portugueses pegavam um dinheirão ganhado do Brasil, dos impostos, e besta, rapaz, são bestas. Ao invés de construir fábricas, melhorar os portos, as estradas, gastava era em palácios, gastava era em conventos, e comprava os produtos da Inglaterra, e a Inglaterra disse, I love you, Portugal. Eu adoro os portugueses. Valeu, Portuga. Continue sendo besta, velho, comprando de nós. Nós estamos investindo em quê? Nas indústrias. Esse ciclo aí, meio que indiretamente, fez com que o ouro do Brasil ajudasse na Revolução Industrial Inglesa. Deu para ver aí, ó. Indiretamente, o ouro tupiniquim ajudou na Revolução Inglesa. É chamado Tratado de Methuen, meus pimpolhos. Visto isso, 3 grandes e importantes inovações. Primeiro, lá na Idade Média, um artesão fiava ele sozinho um único fio. Derrota. Mas os caras criaram uma máquina, um engenho, um invento, que um artesão primeiro fiava sozinho 20 fios, depois 80 fios. E em seguida não precisa mais nem o artesão estar colocando. Ele só vai colocar, sabe o quê? A lã ou o algodão. Porque a própria máquina, o tear, não é mais manual. É mecânico. Nascia a fiandeira mecânica. Era manual. Era manual. O cara só bota agora a matéria-prima, a lã ou algodão. 2 anos depois, uma mega super revolution invenção. James Watt percebeu que esquentando a água, ela cria uma pressão, o vapor. E esse vapor provoca uma força tal que consegue mover as máquinas. Nascia a famosa máquina a vapor. E ela vai substituir a força humana, física, ó, força humana, pela força motriz. Agora o que vai esquentar a água é o minério de ferro.
Ele tem um poder de combustão muito forte. Daqui a pouquinho foi inventado o navio a vapor, galerinha. Respeitem encurtando distâncias. E daqui a pouco, olha, as primeiras ferrovias, as primeiras estradas de ferro, porque você está vendo aqui uma locomotiva a vapor. É o vapor que pressiona para mover essa engenhoca aqui, ó. Fazer as rodas girarem em torno de um cilindro. E está aqui saindo a fumaça do carvão mineral que foi queimado para esquentar a água e produzir o vapor. Está feita a famosa máquina a vapor. E no início, as estradas eram feitas de madeira. O problema é que a estrutura de ferro é muito pesada. E a madeira não era suficiente. Então passaram a botar limalhas de ferro, estradas de ferro. Estradas de ferro é uma via férrea. Via férrea você vai chamar de ferrovia. Olha aí, velho, o nome. Via férrea, ferrovia. Estão nascendo as locomotivas e as ferrovias. Yaratie, minha princesa, deixa R$ 1 de 1 minuto aí, por favor. Ok, ok, galerinha. Ok. Ok, povo, de boa. Deixa eu ver. Do Inocêncio, Pajeú, Pimenteiras, Ribeiro, Santa Luz, São José do Peixe. Vou passar a imagem. Vamos começar com as questõezinhas, né? Você já ouviu falar da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, SpaceX, para entrar na MAN. Questão de 2015. O acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obras e de recursos naturais e a força do puritanismo ajudaram a explicar o pioneirismo da tan na Revolution Industrial. Bom dia, boa tarde, G. Alves. Gostei do GA lá da montagem, viu? Gostei da imagem. Ficou chibata, viu, velho? Ficou chibata a imagem do GA, Jean Alves. Tchananã, tchananã. Tia, deixa 1 minuto na tela aí que eu quero resposta dos polos. Eu quero resposta dos polos. Per favore, em italiano. Per favore, em italiano.
Vamos lá, galerinha. Não é a Alemanha, não é a Holanda, não é a Itália, não é a Espanha. A Revolução Industrial começou na Inglaterra. Como nós estamos falando de pioneirismo, pioneiros, pioneiros. Já vimos que na Revolução Industrial foi os ingleses. Nas grandes navegações, será que alguém sabe quem foi, galerinha? Nas grandes navigations, na Reforma Protestante, será que alguém lembra? Deixa eu ver mais. No Renascimento Artístico, deixa eu ver mais. O absolutismo tem como principal expoente absolutismo. Vamos lá, né? Vamos lá. Alô, Adriel, alô, Jean. Galerinha, quem foi o pioneiro nas grandes navegações? Alguém lembra? Number one, primeirinho nas grandes navegações, galerinha. Na Reforma Protestante. É. Nas grandes navegações foi Portugal. Singraram para os mares nunca antes navegados, portugueses. Meu amigo Vasco da Gama, meu amigo Cabral. Na Reforma Protestante, meu amigo Martinho Lutero era alemão. Martinho Lutero era alemão, nasceu no Sacro Império Romano Germânico. O Renascimento artístico, cultural, teve início em La Itália, nas cidades italianas. Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Niccolo Machiavelli, e o absolutismo mais clássico, mais tradicional, é o absolutismo François. É o absolutismo francês, de Jean Bodin, da França. De boa. Tá aí algumas curiosidades, olha aí. A Revolução Industrial é inglesa, mas quem teve início nas grandes navigations? Os Portuga. Na Reforma, a Alemanha. No Renascimento, La Itália. E o absolutismo clássico é o François, viu? François, francês. Alô, Gleucimária, boa tarde para você, para Adriel também, viu? Vamos para dois. O novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial caracterizou-se por, caracterizou-se por, dois pontos, interroga, deixa aí na tela R$ 1 de 1 minuto, R$ 1 na tela.
Vamos, galerinha. Dá para mandar respostas, galerinha. Alô, Ana Cristina, alô, Edilúcia, Márcia, Adriel, Jean, Glaucimária. Vamos mandar a resposta, galerinha. Vamos lá, ó. Letra A diz: ocorreu a implantação da indústria doméstica em substituição às oficinas? Falso. Com certeza, falso. Ocorreu a mecanização da produção agrícola? Não. A produção fabril. E fixação do homem à terra? Não, porque ali acelera-se o êxodo rural. Letra C está incorreta. Facilidade na compra de máquinas pelos artesãos? Não, porque as máquinas vão ser caras. O artesão não vai ter real para comprar. De boa? Preocupação em aumentar a produção? É verdade. Respeitando-se o limite das forças dos trabalhadores? Nunca. Never. Com certeza não, galerinha. Letra B. Realização da produção em grandes unidades fabris, as fábricas, e intensa divisão do trabalho. Haja vista que o trabalhador vai realizar apenas uma das etapas na produção na fábrica. De boa, na lagoa. Letra B de bola, galerinha. Letra B de bom aluno. Próxima questão, povo. Podem ser apontadas como características da Revolução Industrial. Características da Revolução Industrial. Vamos lá, galera de Ribeiro. Cadê a galerinha da participar da aula, rapaz? Cadê o povo de Pajeú, de Pimenteiras? Bora, Pimenteiras. Bora, galera de Pimenteiras, atuar. Tcharam, tcharam. Vamos lá, né? Características. Letra E de helicóptero. Modernização da produção agrícola? Não. Modernização da produção fabril. Fabril. Êxodo rural? Sim. Diminuição do nível geral da produção? Não. Foi aumentar a produção. Total substituição do homem pela máquina? Não. Porque ainda hoje você precisa do homem para operar as máquinas. Aumento do nível da classe trabalhadora? Com certeza não, viu? Com certeza não. Substituição do artesanato pela manufatura? Não. Consequente aumento da produção? Sim. Acompanhado do recrudescimento da servidão? Voltou à servidão? Não. O trabalho é livre e assalariado. O trabalhador é livre para ir àquela fábrica. Ele pode pedir demissão e procurar outro emprego, mas ele é livre. Mas para ele trabalhar, ele recebe só um salário, é livre e assalariado. Ocorreu aprimoramento do artesanato? Não. Crescente divisão do trabalho? Sim. Forte êxodo rural. Rural. E aumento da produção? Sim. Substituição da manufatura pelo sistema fabril. Se o autor tivesse colocado pela fábrica, está correto. Invenção da máquina, ferramenta, apenas alimentada pelo trabalhador. Progressiva divisão do trabalho, é vero. E submissão do trabalhador à disciplina fabril. É sim. A disciplina de horário,
de tempo, de quantidade mínimas de peças a serem produzidas por dia. Vixe, é coisa demais que o trabalhador tem que cumprir. Naquela época, trabalhava-se o sábado e o domingo, só depois que vai conseguir o descanso semanal. Tudo isso era a disciplina das fábricas. Portanto, galerinha, letra A de aprovado. Vamos para a próxima? Vamos para a próxima? Faça o print aí, povo. Vai fazendo o print. Bora, galerinha de São José do Peixe. Como é o nome do professor mediador em São José do Peixe, hein? De Santa Luz, de Pimenteiras. Vai colocando o nome do professor mediador pra gente ir se familiarizando, rapaz. Pra gente ir tendo conhecimento dos nossos colegas que tá do outro lado aí, na peleja, né? Na peleja com o alunado, né? Senta aí, menino. Te comporta. Ixi, Maria. Menino, escreve. Eita, rapaz. O novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial. Oxê. Nós já vimos a 4, ó. Já vimos a 4. Realização da produção em grandes unidades fabris e divisão do trabalho. Letra B de bola na 4. 5. O Duque de Bridgewater censurava os seus homens, seus trabalhadores, por terem voltado tarde depois do almoço. Essa é uma hora de descanso, né? Estes se desculparam dizendo que não tinham ouvido a badalada dá 1 hora. Ih, rapaz. 12 horas. Depois só dá 1 hora, né? 1 hora da tarde. Então o Duque de Bridgewater modificou o relógio, fazendo ele bater 13 vezes. Ah, papai, eu quero ver vocês nos ouvir. Eu quero ver vocês. 1 hora da tarde é a mesma coisa que 13 horas. Ele vai dar 13 badaladas, velho. Eu quero ver vocês não ouvir, viu? Esse texto revela um dos aspectos das mudanças oriundas do processo industrial inglês no final do século XVIII e início do XIX. A partir do conhecimento histórico, pode-se afirmar que Yarache, minha princesa, deixa R$1 aí na tela para a galerinha mandar a resposta. Per favor, em italiano. Ok. Vamos lá, galerinha. Ele quer que você identifique aí um dos aspectos das mudanças no processo industrial. Os industriais criaram leis que protegiam os trabalhadores que cumpriam corretamente o horário de trabalho
Não, cumprir já é obrigatório, né? Agora, os que não cumpriam vão ser punidos. É o inverso, viu? Vão criar leis para punir os que não estiverem cumprindo o horário de trabalho. Ainda hoje, né? As fábricas, de modo geral, tinham pouco controle sobre o horário de trabalho dos operários. Haja vista as dificuldades de registro e a imprecisão dos relógios naquele contexto? Falso, galerinha. Relógios nós já temos precisos desde a Idade Média. E tinha grande controle, como você vê, ó. O horário de trabalho vai variar de 6 às 20 horas. Ah, peleja. Com um intervalo de 1 hora para descanso. Ah, papai, a peleja era grande, viu, velho? Os empresários de Londres controlavam com mais rigor os horários dos trabalhadores. Mas como compensação, forneciam remuneração por produtividade para os pontuais? Nunca, galerinha. Havia um prêmio para aqueles que chegavam no horário? Não, velho. Não havia isso, viu? Os trabalhadores foram beneficiados com a diminuição da jornada de trabalho em relação à época anterior à Revolução Industrial? Nunca. Nós vamos ter um aumento da jornada de trabalho meio que até hoje, né? Meio que até hoje, de boa? Meu amigo Adilson disse, eu sou mediador na turma da manhã. Só não disse qual era a turma, meu amigo Adilson. A turma, meu amigo Adilson. Os trabalhadores não foram beneficiados. A racionalização do tempo foi um dos aspectos psicológicos significativos que marcou o desenvolvimento da maquinofatura. É vero. O próprio texto está dizendo, o tempo foi racionalizado. Notadamente, o patrão agora controla o horário de entrada e de saída dos trabalhadores. Isso vai marcar o psicológico. Até hoje é. Até hoje é assim, ó. Racionalizou o tempo. É um dos aspectos psicológicos que a gente tem, filhos da Revolução Industrial. Antes o cara lá no artesanato dele acordava com o galo. Ia se recolher com o crepúsculo, não é assim? Com, basicamente, o pôr do sol. Agora não. 6 horas você tem que estar lá na fábrica, velho. Lá na fábrica. Senão, tem o ponto cortado. E 8 horas é o horário de você sair. Tio, a jornada de trabalho era desse tanto. Só esse pouquinho aí, viu? E se quiser, viu? Se não quiser, tem outro para entrar no seu lugar, viu? Eita, rapaz. Vamos ver a situação dos trabalhadores, inicialmente na Inglaterra, viu? Mas depois você pode trazer aqui para o Brasil também. Os operários que operam as máquinas, é uma classe social novinha. Havia operário na Idade Média? Não, que não haviam máquinas. Não haviam máquinas. De boa? Ah, meu amigo Adilson disse, tio, primeiro, segundo e terceirão da manhã, de boa. E o segundaço, segundo de aço da tarde, da cidade de... Da cidade de... Os operários é uma classe social novinha da bodega. Ele vende a força de trabalho para o patrãozinho e por isso ficou conhecido como classe operária. Tio, posso chamar de proletários? Pode sim. Proletariado. Tem questão que vai chamar de trabalhadores urbanos das fábricas. Show! Trabalhadores urbanos. Tópico 2. Péssimas condições de vida. Salários ruins, vida miserável, exploração desumana. Peleja, meu parente, peleja. Respeite peleja, viu? E viviam geralmente nos bairros periféricos, choupanas, casas construídas assim a toque de caixa rapidamente. Peleja, ó.
cortiços insalubres, moradias miseráveis, chão de terra batida, sem água potável, sem ventilação. Peleja, periferia, galerinha. Periferia. Você pode fazer um paralelo hoje com o processo de favelização, cortiços insalubres, moradias miseráveis, muitas vezes, ou então do trabalhador que está migrando do campo aqui para Teresina. Como os imóveis mais próximos do centro são muito caros, há uma especulação imobiliária, uma procura muito grande por eles, por isso o preço vai para cima. Daí o trabalhador vai para onde? Vai para as zonas mais distantes, para as áreas periféricas, os bairros periféricos. E a expectativa de vida era muito baixa, haja vista a extenuante jornada de trabalho. Hoje a gente tem pelo menos a lei diz, 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de sono. Só que não, viu? Mas é para ser. É para ser. E por último, claro, o trabalhador vivia sobre extrema exploração, a ponto que seu salário não era suficiente. Então, a entrada das mulheres e das crianças. As mulheres vão sofrer assédio sexual dos capatazes e as crianças geralmente eram alvo, vamos dizer assim, de maus tratos. Geralmente havia palmatória, havia chicote, as crianças eram punidas fisicamente pelos capatazes das fábricas. E Arache, minha príncipa, deixa R$1 aí na tela, R$1. Ok, galera de Santa Luz do Piauí, Santa Luz do Piaguaí. Valeu, meu amigo Adilson. Valeu, meu amigo Adilson, sempre presente. Vou mostrar uma imagem. Daí a utilização de crianças e de mulheres, principalmente na indústria têxtil, galerinha. Principalmente na indústria têxtil. É a predominância de mulheres e de crianças. E você está vendo a figura do capataz. É o cara que fica fazendo, vamos dizer, observância se as atividades estão sendo corretamente executadas e etc. De boa? Vou passar. Olhe essa imagem de uma tecelagem inglesa, ó. Tecelagem. A indústria têxtil foi muito importante no início da Revolução Industrial, galerinha. E você vê a divisão de etapas, a mulher com uma máquina, já outra aqui fazendo a costura à mão, outras costura à mão, outras seleção, de boa, mostrando aí a divisão em etapas do processo produtivo. Crianças também, deu para ver? Crianças. Praticamente não há janelas, apenas uma clarabóia para a entrada da luz. E aqui o uso de crianças nas minas, na Inglaterra, foi muito comum até o início do século XX. De boa? Nós estamos encerrando a primeira partezinha da aula.
Nós vamos para aqueles 3 minutinhos de intervalo e a gente vem já já de volta.